Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Palo, eu sou gerente de marketing da Módulo e nós estamos começando aqui o nosso webinar Gestão de Continuidade de Negócios, Operação Salva-Vidas, aí o título sugerido pelo William, que é executivo de negócios da Módulo, especialista em GRC. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o currículo dele daqui a pouco. Sejam muito bem-vindos. E que bom aí que a gente está com uma audiência muito boa hoje. Só para a gente começar, eu dar umas instruções aí e orientações gerais, tá? Hoje a gente deve ter um webinar de aproximadamente 60 minutos. A gente vai reservar os 15 minutos finais aí para perguntas e respostas. Esse webinar está sendo gravado e a gravação e os slides serão disponibilizados no nosso site em mais ou menos 24 horas. Hoje, no finalzinho do dia, já deve estar disponibilizado lá, tá? Vocês vão receber um e-mail com um link para fazer o download e, caso vocês queiram, podem disponibilizar esse link para outras pessoas que não puderam assistir. Vai ficar disponível no nosso site www.modulo.com.br. Vai ficar disponível para todos a partir de amanhã. Algumas instruçõezinhas sobre o funcionamento da nossa ferramenta. No canto direito aí do visor de vocês deve estar aparecendo uma abinha um pouquinho menor do que essa é a minha, porque ela é do administrador, mas tem algumas funcionalidadezinhas. Se vocês precisarem mexer em alguma configuração, é só clicar nessa setinha vermelha, essa setinha laranja, vai aparecer um menu um pouquinho parecido com esse. O áudio tem que ser configurado para mic and speakers, então vocês vão conseguir ouvir através do computador. E se vocês tiverem alguma pergunta, é só ir lá na abinha do chat e digitar a sua pergunta aqui. A gente vai ver. Durante a apresentação, o William não vai parar para responder perguntas. A gente vai juntar todas as perguntas, até porque às vezes várias pessoas fazem perguntas sobre o mesmo tema, então a gente procura sintetizar as perguntas e o William vai responder. Caso tenha muitas perguntas, algumas o William responde depois. Nós temos o e-mail que vocês passaram no cadastramento do webinar para a gente. Então, o William e a turma da Módulo aqui de especialistas respondem para vocês e até depois passam os contatos para vocês entrarem em contato e até terem uma conversa mais profunda sobre um assunto, uma dúvida, enfim. Estamos aqui para ajudar vocês, tá? Então, uma agenda, eu vou falar um pouquinho só sobre a Módulo, para quem não conhece, e o William vai falar um pouquinho sobre o que é gestão de continuidade de negócios, como a nossa ferramenta, o Módulo Risk Manager, o nosso software de gestão de riscos e vulnerabilidades, ele pode ajudar na automação e na gestão dos processos de GCN da sua empresa. Vamos falar um pouquinho dentro dos conceitos de GCN, de normas, frameworks, metodologia, a importância e os benefícios que a gestão de continuidade de negócios traz para a sua empresa, a qualificação e as premissas para vocês fazerem a gestão de continuidade de negócios dentro da organização de vocês. Então, falando um pouquinho sobre a Módulo, para quem não conhece, a Módulo é uma empresa nacional, uma empresa brasileira. A gente tem escritórios no Rio, São Paulo e Brasília. Estamos também nos Estados Unidos, temos escritório lá com muitos clientes nos Estados Unidos e temos escritórios na Europa, em Londres, que atende a Europa toda, e agora, mais recentemente, temos um escritório na Índia, que atende toda a região da Ásia e Pacífico. A Módulo e o Módulo Risk Manager hoje são reconhecidos pelos principais analistas internacionais de governança, riscos e compliance. Então, a nossa ferramenta hoje ela está ela é analisada pelo Gartner, junto com as principais ferramentas mundiais. A gente recebeu, inclusive, um destaque agora. Nós estamos no quadrante mágico do Gartner de gestão de continuidade de negócios, e o Gartner soltou há 2 semanas, mais ou menos, o estudo Hype Cycle de riscos. Ele é citado, a Módulo é citada como fornecedora de
automação para riscos de fornecedores, gestão de continuidade de negócios e gestão de riscos, governança e compliance para a área de TI. A gente acabou de receber agora em 2014 também da SC Magazine a qualificação de melhor solução para gestão de governança, riscos e conformidades, a melhor ferramenta de automação que eles analisaram, e o GRC 2020, que é um dos principais blogs de análise de soluções para GRC, também deu destaque para a nossa solução de RM, que foi lançada no ano passado, e a gente já implementou essa solução em um grande cliente lá nos Estados Unidos, e virou um case de sucesso, e o GRC 2020 já destacou até esse case. A Módulo ela é conhecida por grandes projetos, a gente está atuando junto a grandes projetos no Brasil e no exterior já há um bom tempo, e a gente está desde soluções para o Sistema Brasileiro de Pagamentos. Hoje a gente faz o sistema, inclusive, falando um pouquinho de gestão de continuidade de negócios, né? Na NP e na ANA, que são grandes gestores de infraestrutura do Brasil. A gente fez a gestão de riscos operacionais da Rio+20, da Jornada Mundial da Juventude, e a nossa solução, o Módulo Risk Manager, ela equipou os 12 centros de comando e controle na Secretaria de Segurança Pública, que fizeram a gestão da Segurança Pública durante a Copa do Mundo, agora no último mês. E a gente tem, além do Risk Manager, nós temos uma equipe de consultoria que tem uma metodologia de trabalho para gestão de riscos, governança e conformidade, segue as regras do PMBOK e está alinhado também com as principais normas internacionais para a segurança da informação e gestão de riscos, incluindo as normas referentes à gestão de continuidade de negócios. E o nosso software, o Risk Manager, ele é um grande software de automação para a gestão de riscos, governança e compliance, capaz de integrar sistemas legados e dar uma visão holística para você, para a sua organização, da segurança de uma forma geral, tanto falando em termos de segurança de TI, segurança da informação, como gestão de riscos corporativos, gestão de riscos operacionais, enfim, é uma ferramenta completa, e o William vai falar um pouquinho sobre como ela se aplica hoje ao processo de gestão de governança, de gestão de continuidade de negócios. O William, para apresentar vocês, para quem não conhece, ele é autor do livro Gestão de Continuidade de Negócios, que está disponível e foi editado ano passado pela editora Elsevier. Ele é especialista em GRC, tem mais de 15 anos de atuação aqui na Módulo, não só como executivo de negócio também, mas ele se especializou em algumas áreas. Dentro dessas áreas, ele é um especialista em gestão de continuidade de negócios. Por isso, ele é professor também desse tema em várias universidades, Mackenzie, BTA, Unicid, e ministra palestras e cursos sobre gestão de continuidade de negócios. Além de publicar artigos, tem alguns lá no nosso blog. Se você não conhece o nosso blog ainda, depois entra no nosso site, ali logo à direita tem um monte de destaques, ali tem vários artigos do William sobre gestão de continuidade de negócios. E aí eu vou passar a bola agora para o William. Deixa eu tirar o mute aqui do William. William, está nos ouvindo aqui? Oi, bom. Sim, bom dia. Me ouve bem? Então, estamos ouvindo bem aqui. Perfeito. Vou passar a tela para você então, William, e aí você comanda o show agora, tá? Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo, pela introdução. Obrigado a todos os presentes. Falar sobre continuidade de negócio é algo realmente bem interessante, e para quem gosta bastante do tema, sem dúvida alguma um grande prazer, né, da gente estar aqui representando a empresa e falando sobre o assunto. Eu só estou com um probleminha técnico aqui, Rodrigo, que a minha tela sumiu. Aperta o PowerPoint aqui na sua barra inferior. Aí. Pronto. Tá. Perfeito. Desculpem, mas tecnologia. Deixa eu só. Então vamos lá.
Bom, dando continuidade, está todo mundo me ouvindo? Rodrigo? Tá? Bom, Estamos ouvindo. Dando continuidade, como a gente estava dizendo, né? É um prazer bastante grande a gente falar sobre o tema. E gestão da continuidade de negócios é um tema bastante apaixonante. Temos certeza que muitos dos que estão aqui nos ouvindo são pessoas que já tratam desse tema nas suas empresas. E quem tiver a oportunidade de dar uma olhada no livro, né, conseguir ver também, vai verificar que a gente trata também da continuidade de negócio no nosso dia a dia. Né? Todos nós, invariavelmente, com maior ou menor expressão, utiliza a continuidade de negócio nas coisas que fazem parte do nosso processo diário, seja com as nossas famílias, seja com os nossos amigos, com nossa casa e, enfim, com tudo aquilo que tem a ver com o que a gente pretende fazer. Né? Então, a primeira coisa é a gente entender que, apesar de termos nesse slide de capa, né, apesar de termos um local onde os carros vão trafegar, é muito importante que saibamos como fazer se esse local desistir de estar naquele determinado momento, ou seja, se alguma coisa acontecer naquele determinado ponto. A definição da continuidade de negócio ela é dada por vários itens já preconizados no mercado, como, por exemplo, uma norma que desde 2008 é uma realidade para a nossa área de continuidade de negócio. Então, a BNT NBR ISO 22301, republicada da 15999 no ano passado, diz que GCN, ou continuidade de negócio, é a capacidade da organização de continuar a entregar produtos ou serviços em nível aceitável, previamente definido após o incidente de interrupção. Para o Disaster Recovery International Institute, que é uma instituição que fala sobre GCN há 30 anos já, trata-se de um programa holístico determinado pelas exigências empresariais e deverá ser conduzido por uma equipe de administração com autoridade para reagir às interrupções, visando modificar as consequências de uma interrupção ao nível satisfatório para que a direção forneça os meios testados para enfrentar crises. Para o Business Continuity Institute, que é o correlato ao DRI na Inglaterra, é o ato de antecipar incidentes que afetarão os processos e funções críticas das missões da organização e garantir que ela responda a qualquer incidente de maneira planejada e ensaiada. E, por fim, de um grande especialista no tema, que é o Fernando Saldanha, é o composto por um conjunto de planos e procedimentos previamente definidos e testados, de forma a garantir a continuidade dos processos e serviços vitais, ainda que sob o impacto de um desastre súbito e inesperado, previamente identificado. Eu costumo dizer, mais no popular, que a continuidade de negócio é exatamente aquilo que entra em ação quando nós tivermos um grande problema dentro de um determinado processo, da sua vida, da sua corporação. Né? Como dizia um grande amigo, a possibilidade da gente planejar o implanejável. Né? Então, a continuidade de negócio, ela parte de uma série de itens, e para que a gente possa ter uma clareza nisso, a definição de um sistema de gestão se trata como algo vital para que nós possamos saber um pouco daquilo que a gente pretende fazer. Então, nós temos aqui, vendo esse slide, a partir de uma estrutura organizacional da empresa, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um indicador. A partir da estrutura organizacional da empresa, desculpem. Nós temos as suas políticas, nós temos os planejamentos, as responsabilidades, os procedimentos, os processos e os recursos a serem envolvidos. Então, quando se fala sobre um sistema de gestão de continuidade de negócio, se olha para algo além daquilo que você realiza, pura e simplesmente na criação de uma contingência ou na criação de uma área de exceção no momento de um problema que você estiver vivendo. Então, você estabelece dentro de um modelo de crise que você precisa ter uma área de guerra e um backup site para colocar os seus ambientes para funcionar. Quando você trata de um sistema de gestão, você olha para isso de uma forma um pouquinho mais ampla.
que você precisa ver? Você precisa ver um processo que, a partir do momento que você cria o primeiro projeto, você não mais interrompe esse projeto. Esse projeto ele seja contínuo e não simplesmente um projeto de continuidade. Tá? Torna-se um processo além de um projeto. Nessa visão, da visão 360 graus, nós temos, por exemplo, o Risk Manager. Essa tela, que tem vários monitores, né, colocados, ela apresenta N itens que possam ser vistos dentro de um modelo de Security Operations Center ou de Continuity Operations Center. Ou seja, uma sala de guerra dentro de um modelo de gestão da continuidade de negócio. Sempre lembrando que quando você trata de gestão, você trata de algo que já foi administrado em algum momento, que já foi gerenciado em algum momento e para o qual decisões precisam ser tomadas. É aí que entra o modelo de gestão. Temos depois disso um item que é a governança, onde de maneira holística eu tenho várias áreas de gestão sendo vistas por um único ponto dentro da organização. O que o Risk Manager pretende mostrar para nós, a partir de salas como essa que estão apresentadas aí, a partir de desenhos como esses que estão mostrados aí, é exatamente a visualização holística de todos esses elementos. Então eu tenho ali no canto uma matriz de risco, eu tenho aqui embaixo uma definição gráfica de processos que estão em andamento ou não, e eu tenho aqui distribuição de elementos de BIA, por exemplo. Então são ações... Rodrigo, só porque... Dá um refreshzinho no teu slide, porque eu acho que a animação travou no meio. Tem algumas... Aí... Tá. Pronto. Então, nessa visão holística, eu consigo ter, utilizando o Risk Manager, vários elementos trazendo novas informações para que eu possa fazer esse acompanhamento devido dentro do software. Sempre é importante saber que existem padrões, frameworks e regulamentações que tratam de GCM. Esse slide ele pretende mostrar o quê? Que todos esses itens divididos aqui por cores, né, dentro das nossas legendas, né, quer sejam frameworks, como por exemplo o BCI, GRI, COBIT, COSO, ITIL, quer seja para o mercado de telecomunicações, o ETON, o NGOSS, ou os contratos de concessão das companhias, quer seja para o mercado financeiro, todas as legislações do BITS, todas as legislações do SPB, da Basileia, todos esses elementos eles tratam de GCN num ou outro ponto. E é um dos papéis que a Módulo exerce, desde que eu me conheço por colaborador dela aqui já há 15 anos, que é ter um laboratório que estuda ininterruptamente todas essas legislações, agregando ao nosso software conhecimento, não só para GCN, mas conhecimento acessório de levantamento de requisitos de cada um desses itens para que o GCN possa ser aplicado. Sempre bom lembrar, quando a gente fala em norma, que as normas ISO 22301 e 27000, tanto a 27002, 27005, como a 27037, se eu não estou enganado, que vai ser GCN dentro de segurança da informação, são normas que também nos dão o norte para aquilo que precisamos realizar. Então, muito importante, às vezes as empresas falam, isso aqui é coisa para grandes bancos, para grandes empresas de telecom. E não é verdade. Isso aqui é coisa para qualquer empresa que tenha 2 pessoas ou mais atuando e que, por si só, torna-se uma contingência do outro. Onde eu tenho que ter uma atuação de levar um negócio, levar um bem, um produto, serviço, de uma casa para outra casa, de uma empresa para outra empresa, uma padaria e por aí afora. Se aplica a coisas de diversos tons, de diversos níveis, mas se aplica principalmente a empresas que não podem parar. E eu vos pergunto, que empresa hoje em dia pode parar? Né? Ainda na visão dos padrões e regulamentações, nós temos os principais, que é a 22301, o DRI, o BCI e o BSI. Quem são esses elementos aqui para que fique bem claro? British Standard Institute nada mais é do que a BNT da Inglaterra, que é onde nascem as normas, regulamentos do mundo todo. Por uma questão até histórica, né? Então, a Inglaterra já há 400 anos, ou algo parecido com isso, age com leis, normas, regulamentos. Então, todo mundo vai se inspirar nesse grande irmão
que criou, por sua vez, o Business Continuity Institute, que é um instituto que discute na Europa, sobretudo na própria Inglaterra, questões relativas à continuidade de negócio. O DRI, que é o Disaster Recovery International, há 30 anos, como mencionei anteriormente, também discute esses temas. E todos eles traçam o quê? Traçam melhores práticas para o mercado. Mas todas, hoje, estão inseridas e preconizadas na norma 22301. Então, qualquer empresa dos senhores que estão agora nos ouvindo, que precisem realizar um projeto de continuidade de negócio, vão ver aqui toda a aplicabilidade que nós já fazemos em mais de 300 projetos nesses últimos 15 anos, mas podem ter na norma 22301 e também nos capítulos específicos das normas 27.000, meios para poder atingir os seus objetivos. Tá? Trata-se de uma norma brasileira, ela é uma norma que faz parte do padrão ISO, mas ela faz parte das normatizações brasileiras, portanto, tem força de lei quando necessário. Então, você vai ter continuidade de negócio sendo tratada pelo mercado de maneira legal. Né? Então, um banco, por exemplo, que ele é obrigado a ter, de qualquer tamanho, né? Ele é obrigado a ter continuidade de negócio pela regulamentação 3380, pela resolução 3380, desculpem, ele tem na norma 22301 e nas normas da família 27.000 meios para poder atingir esse objetivo. Falando um pouquinho sobre metodologia, como é que a gente estabelece, implementa e mantém um sistema de gestão de continuidade de negócio? A Módulo enxerga isso em duas macroetapas. Tá? Na etapa 1, eu tenho um planejamento de projeto, que termina essa fase com um relatório de organização e planejamento. Para quem conhece, dentro dos padrões do PMBOK, do Project Management Institute. Na fase 2, define-se a política da gestão da continuidade. Esse RMzinho que aparece aqui no canto já demonstra que nós vamos utilizar o Risk Manager a partir daqui. Como é que se define uma política? Em primeiro lugar, não existe, eu quero que fique claro para todos os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo, não existe GCN pronto de uma empresa para outra. Não existe GCN de prateleira. Isto não existe. Cada GCN terá que ser feito para a sua empresa. Óbvio que se você tiver empresas dentro de um mesmo segmento utilizando o modelo de continuidade de negócio, você pode aproveitar uma para outra alguns elementos daquilo que foi construído. Mas começa já neste ponto, na fase 2, a definição de uma política específica para a sua realidade. Então, a primeira coisa que se precisa fazer é entender como a empresa trabalha políticas, como a empresa divulga políticas e como a empresa trata essas questões dentro de casa. E aí a gente utiliza nossa metodologia, nosso expertise e também nosso software para atingir esse objetivo. Na fase 3, de entendimento da organização, também utilizando o Risk Manager. É entender o quê? Como é que a organização ela se pauta, como é que ela trabalha. É uma organização que trabalha por processo? É uma organização que trabalha por hierarquia? Que ativos que dão suporte a que necessidades de negócio e, portanto, deverão ser contingenciados em etapas adiante. Na fase 4, determinam-se as macroestratégias, também utilizando o Risk Manager. Vocês podem notar que temos ali um 4A. Uma vez que eu termino o entendimento da organização, realizando a análise de criticidade dessas áreas de negócio e estabelecendo as análises de impacto, eu determinarei as estratégias para aquelas áreas mais críticas que, portanto, me trarão maior prejuízo caso eu tenha algum tipo de problema. Na etapa 2, nós temos a fase 4B, que é a implementação das estratégias. Importante ressaltar que eu determino estratégias num ponto e implemento em outro. Não se faz esse trabalho em conjunto. Eu não consigo determinar uma estratégia e sair implementando essa mesma estratégia. Então, a determinação significa discutir, dentre, em geral, 3 cenários, aquele que mais se adequa a uma ou outra parte da organização e depois se determinar como é que nós vamos implementar cada uma dessas estratégias. A fase 5, estabelecimento e implementação de planos. Vocês podem notar que todos esses utilizando o Risk Manager. Que planos são esses? O plano de continuidade operacional, o plano de gerenciamento de incidentes, o plano de resposta, o plano de recuperação de desastre, o plano de administração de crise, o plano de teste e validação. Ok? Então, são 5 planos que fazem parte desse estabelecimento de cada um deles. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito deles daqui a pouco. Na fase 6, exercício e teste. Exercício e teste do quê? Dos planos que foram desenvolvidos
ao longo do projeto, com base nos processos anteriormente descritos, entendimento da organização, definição de política e por aí afora. E, por fim, um momento de divulgar e capacitar, também utilizando o Risk Manager. Ou seja, para que eu uso o Risk Manager, então? Como um grande coletor de informações desde a elaboração da política e como elaborador de documentos com base em tudo aquilo que eu for colocar dentro da ferramenta. Então, eu vou escrever uma política dentro do Risk Manager, eu vou desenvolver o BIA dentro do Risk Manager, eu vou discutir as estratégias dentro do Risk Manager, eu vou montar plano de implementação de estratégias dentro do Risk Manager, eu vou escrever e estabelecer meios de implementação dos planos dentro do Risk Manager, eu vou criar os testes e executá-los utilizando o Risk Manager, e eu vou divulgar e capacitar usando também como apoio o Risk Manager. Porém, aqui é importante que a gente coloque que a divulgação e capacitação ela é um elemento que precisa estar o tempo inteiro sendo discutida e falada nas organizações. Não existem projetos do tipo, como projetos de gestão, seja de segurança, seja de crise, seja de continuidade de negócio, aonde você não sensibilize as pessoas e não divulgue para elas, fazendo com que elas possam, em capacitação, capacitarem outras pessoas. Então esse é um desafio bastante grande e bastante recorrente. Entre a fase 2 e a fase 7, nós temos o que nós chamamos de PDCA. Esse PDCA também não é uma invenção, um módulo, está lá na norma, que ele trata exatamente dessas questões aqui. A melhoria contínua no sistema de gestão de continuidade, a partir do estabelecimento do planejamento, da implementação e operação, do monitoramento e análise crítica, da manutenção e melhoria. Tá? Dos dois lados, o que eu tenho? Partes interessadas, requisitos de continuidade e gerenciamento de continuidade. Este elemento, ele permite, uma vez que eu crio um projeto, vou voltar um slide aqui, senhores. Uma vez que eu crio um projeto utilizando essa metodologia, eu realizo o processo de agregação de conhecimento utilizando esta nova metodologia. Eu estarei entrando no processo que me permitirá certificar a empresa em continuidade de negócio. Para que certificar a empresa em continuidade de negócio? Para que eu possa ter notoriedade sobre o tema, para que eu possa ganhar espaço dentro do meu mercado e para que eu possa também melhorar as condições das minhas ações. No finalzinho dessa apresentação, nós vamos falar sobre um case que ainda é único no Brasil, que foi tratado por nós junto a um cliente aqui do nosso escritório de São Paulo. Falando um pouquinho sobre a metodologia, cada um dos itens em particular, como esse material vai ser distribuído aos senhores, vocês vão poder ler e com bastante calma, eventualmente mandar questionamentos para nós, né? E a gente está totalmente à disposição para poder atender, mas já falamos um pouquinho ali. Fase 1, planejamento do projeto, terminamos essa fase com o ROP. Importante só colocar que essa é uma fase obrigatória dentro dos projetos para que se tenha um bom planejamento do projeto, portanto, para que eu possa seguir uma orientação de gestão de projetos adequada. A fase de definição de políticas, né, nós também já mencionamos, um ponto importante aqui, quer dizer que a política da continuidade de negócio consiste no conjunto formal de regras, padrões e responsabilidades que devem ser seguidas em relação à implementação desse processo. Né? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que você só vai conseguir realizar um bom projeto de GCN se você tiver claramente definido pela alta gestão o que é GCN dentro de uma organização. Por isso a definição da política é muito importante. No entendimento da organização, também já mencionamos, as fases finais, né, que nós teremos aqui, é a análise de impacto nos negócios, ou BIA, e análise de riscos para os ativos que forem críticos, a partir da identificação do BIA. Então nós temos lá a identificação dos impactos decorrentes das situações de interrupções, definindo suas funções críticas. Então é importante também se entender isso. E no livro eu também menciono isso, né? Uma boa análise de impacto, ela parte de uma boa análise de criticidade. Antes de eu poder chegar a algo que seja impactante para a empresa, eu preciso definir qual que é a criticidade daquilo dentro
de um processo de execução das atividades da empresa. Então, essas duas situações elas são muito importantes nesse momento e precisam ser avaliadas. É fundamental que se entenda que o BIA também não é simplesmente a observação de um único ponto que seria a finança, seria dinheiro. Tá? O BIA ele tem 7 visões diferentes. Você olha para todos os impactos de ordem legal, de ordem financeira, de ordem humana, aquilo que envolve vida de pessoas. Você olha para os impactos de ordem de mercado, de ordem operacional, administrativa e também de imagem, que talvez seja o principal problema que você tem dentro de um modelo de gestão da continuidade de negócio, quando você fornece um produto ou serviço e o seu cliente espera que, de maneira ininterrupta, você continue fornecendo esse produto e serviço. Na visão das estratégias, dividindo em 4A e 4B, já mencionamos também, nós teremos então a discussão daquilo que ou dos porquês que eu vou fazer dentro do meu projeto de GCN, a partir da identificação do que foi crítico e a partir da identificação dos impactos que vão estar associados a essas áreas críticas. Os planos, como mencionamos anteriormente, eles fazem parte, né, nessa fase, como está escrito aqui, nessa fase executadas novas entrevistas com gestores para elaboração desses planos. São elaborados no módulo Risk Manager, que é dentro da nossa área de GCN, repositório inteligente de informações, que apoia a organização da gestão dos planos junto às áreas de negócio. E aqui nós temos, então, o plano de continuidade operacional, que olha para os negócios como se os ativos não existissem, como se não existisse infraestrutura. Lembrando que ativos são tecnologias, pessoas, ambientes e processos ou sistemas. O PRD, que é o Plano de Recuperação de Desastres, olha para a infraestrutura como se não existissem negócios. Para que ele realiza essa segregação de ações? Para que cada um tenha o seu foco e no seu foco faça o seu melhor. Para isso que existe o plano de administração de crise um pouco abaixo, que gerencia os 3 anteriores. E o gerenciamento de incidentes, ele esbarra nas questões de gestão de crise e trata do incidente como um incidente. Então ele não vai tratar do incidente como perda de pessoas, perda de ambientes tecnológicos, ele vai tratar o incidente como incidente. Então os problemas que possam advir daquele determinado incidente para que eles não voltem a ocorrer. E a administração de crise, portanto, gerencia esses 3 elementos aí. Né? E, para concluir esse ponto, nós temos o plano de teste e validação, que enseja todos os 4 planos anteriormente descritos em testes para que, com bom treino, a gente sabe que o jogo vai ser bastante adequado. Né? Tá certo que depois da Copa do Mundo fazer esse tipo de menção, mas tudo bem, a Alemanha fez isso e deu certo, então, né, é isso aí. Ok? Ainda sobre os planos, nós temos aqui um detalhamento do que cada um desses caras né? Então, plano de gerenciamento de incidente, responde ao incidente focando na contenção dos danos e priorização das ações. Recuperação de desastre, procedimentos que garantam a recuperação e restauração dos componentes ou ativos que suportam os processos críticos. Notem aqui a palavra críticos, sempre olhando para os críticos. Continuidade operacional, procedimentos destinados a manter a continuidade do negócio, independente de ativos que possam suportá-los. Administração de crise é a possibilidade de gerenciar todos esses elementos. Então, esse texto aqui é bem legal. O PAC relaciona o funcionamento das equipes e recursos humanos antes, durante e depois de um evento em tempo de guerra. Né? É sempre bom dizer quando a gente fala, né? PAC, para não confundir com o programa do governo federal. Plano de teste e validação, determinação pós-desenvolvimento dos planos, nos contextos que esses desenvolvimentos de gestão funcionem efetivamente. Sempre importante dizer que quantos testes eu devo fazer por ano? A norma preconiza ali 5 tipos de testes e você deve realizá-los todos. Costumo dizer que mudou qualquer coisa, faça um primeiro teste de sanidade, que a gente chama. Um teste onde eu vou verificar se aqueles itens estão realmente adequados para aquilo que eu pretendo fazer. Modifiquei planos que que trabalhem em áreas conjuntas, vou reunir essas áreas conjuntas e fazer um processo de entendimento entre essas áreas. Eu vou envolver planos que envolvam, ou modificações em planos que envolvam uma área maior, então eu vou fazer um teste
de exceção, ou seja, eu vou utilizar o meu backup site, e por aí vai. É muito mais importante saber o seguinte, do treino que eu tenho um bom jogo. Tá? Então, se eu quero fazer bem o processo de continuidade funcionar, eu preciso treinar adequadamente. Tá? Então, temos aí a fase de exercitar e testar. Importante colocar, toda a proposta comercial da módulo já carrega 15% dos planos desenvolvidos na fase anterior, com o objetivo de exercitarmos e testarmos junto ao cliente, transferindo conhecimento. Podemos realizar 100% dos testes, bastando para isso que haja um entendimento comercial adequado. Né? E o processo de divulgação e capacitação, como nós já tínhamos colocado, né, nós temos ali, a norma exige, né, que seja inserido o tema da cultura, será possível com o envolvimento efetivo de toda a organização, e nós temos treinamentos específicos para isso, que podem ser ministrados tanto no modelo deste de webinar, como em modelos presenciais em formatos específicos. Tá? A estrutura do serviço. Aqui são todos os documentos que compõem o plano de continuidade de negócio completo. A módulo ela trabalha por módulos, né, sem nenhum tipo de trocadilho, mas ela nasceu com o objetivo de fazer trabalhos que sejam adequados aos seus clientes, sem que precisem ser, portanto, os mais completos e complexos possíveis. Então, se você, cliente que está me ouvindo agora, já tem um pedaço desse projeto pronto, já desenvolveu um guia, a módulo pode te apoiar a partir das estratégias. Se você ainda não tem isso, quer primeiro fechar essa questão no guia, a gente pode realizar também um projeto focado em Business Continuity, em Business Impact Analysis, para depois podermos andar na questão dos planos. Se você é desses que constroem o plano em casa, mas que querem uma auditoria, entre aspas, eu posso desenvolver para você os testes ao final. Tem clientes que nos contratam para isso já há mais de 5 anos. Então, são coisas naturais com as quais a gente lida aqui no dia a dia. A nossa equipe ela tem essa visão e essa condição de não precisar pegar um projeto que início, meio e fim, complexo. Ela pode atuar dentro de modelos para poder te atender dentro daquilo que você precisa. Por que a gente faz contingência GCM? São esses 5 macro-objetivos, e se vocês forem relacionar, teremos certamente muitos mais. A visão da proteção jurídica da organização, administradores e dos técnicos, visão do atendimento à legislação. Se você é um banco, se você é uma empresa de telecom, se você é uma indústria, você vai ter legislação, já mencionada nessa apresentação, estudada por nós, onde você precisa de GCM. E precisar de GCM significa ter o conhecimento, esse conhecimento implementado, esse conhecimento automatizado dentro de um software que te apoie e divulgado, capacitado para todas as suas vertentes dentro da organização. Para isso tudo nós atuamos em todas as etapas. Visando conquistar maior confiança no mercado, gerando diferencial competitivo. 15 anos depois a gente fala de diferencial competitivo, sim, porque muitas empresas fazem GCM ainda para o auditor ver. E quanto mais a gente diz que isso é importante mudar, mais a gente tem visto o mercado mudar também. Então é muito importante que nós saibamos que eu posso conquistar mais mercado se a minha empresa tender a não interromper as suas ações em momentos de crise. Tá? Então, para o cliente final, a minha prestação de serviço ela continua acontecendo. Dá para fazer isso? Dá. Se eu tiver um bom planejamento, uma boa implementação e bons testes e treinos para que isso possa acontecer de maneira mais transparente possível. Existe a possibilidade da negociação da redução do prêmio de seguro a partir de lucro cessante. Isso é uma realidade no mercado brasileiro, não só com os nossos clientes, seguradoras, como outros clientes que já lidam dessa forma. Se você apresenta um bom plano de contingência e continuidade, numa boa discussão, a seguradora ela vai avaliar que o prêmio do lucro cessante ele será menor. Então, naturalmente, você consegue também recuperar um pouco do investimento a ser realizado dessa maneira. E, por fim, aquilo que sempre foi a nossa preocupação como especialistas, que é a manutenção da disponibilidade do ambiente, garantindo a continuidade em situações adversas. Tudo isso é contingência GCM. Né? Então, os benefícios que a gente encontra dentro da gestão da continuidade. Dentre os principais benefícios, nós temos aquisição de medidas corretas para mitigação dos riscos, viabilização de contingências adequadas, redução de custos financeiros derivados da parada de componentes de negócio, negociação da redução do prêmio de diversos seguros, redução do tempo de resposta e o aumento da credibilidade da empresa envolvendo parceiros, clientes e fornecedores.
O que torna o produto da módulo qualificado, né? E aqui é bem interessante, porque temos uma pequena animação que vai do mais importante para o menos importante. Primeiro esse ponto aí. A módulo atua há bastante tempo com esse tema. Então nós temos experiência, assertividade e flexibilidade. Tá? Já realizamos centenas de projetos em centenas de clientes, em todos os segmentos. Então é fato que você contratar um projeto da módulo significa que esse projeto ele terminará adequado com o que você espera dentro daquelas expectativas. Você vai escutar da gente, a partir de mim e de toda a equipe, que eu vou citar o próximo item, que é muito importante, que é o nosso centro de competência, aquilo que você pode ou não fazer. Me lembro desses 15 anos que nós já tivemos alguns casos onde o cliente entrou, depois de contratar o nosso serviço, entrou no processo de fusão com outra empresa e nós propusemos a interrupção do projeto, porque a continuidade, sem trocadilhos, seria prejudicada dado aquele processo de fusão. Ou seja, a empresa estava se modificando a tal ponto que dar continuidade àquele projeto não seria bom nem para ele nem para nós. E a gente voltou quando a empresa, 2 anos depois, ela já estava fundida adequadamente com a outra empresa, ou seja, tinha passado por todo aquele processo. Outras situações, nós recomendamos que durante aquele modelo fosse realizado esse tipo de trabalho. Ou seja, você pode ter certeza que conosco você vai ter a opinião mais adequada no momento que você precisa. O nosso produto qualificado também pelo quê? Temos lá o nosso CCM, Centro de Competências Módulo, no caso em gestão da continuidade de negócio. O que é o Centro de Competências? São 12 profissionais em São Paulo e mais 12 em Rio e Brasília, que atuam focados no desenvolvimento, orientação, melhoria e toda a tratativa do tema GSN na sua amplitude. Eu tenho muito orgulho desse centro de competência. A ideia de criação dele não foi minha, mas 15 anos atrás, quando a gente criou o produto aqui para a empresa, sem esse nome bonito era o que a gente fazia. E nos últimos 2, 3 anos ele vem sendo uma realidade e o pessoal, independente inclusive até de projetos, se vocês mandarem uma pergunta para nós sobre o assunto, a gente vai ter todo o prazer de poder responder, utilizando para isso esse centro de competência. É uma das outras coisas que a Módulo faz bastante bem. Cria e constrói e mantém bons amigos, independente de negócio. O negócio é uma consequência desse processo inteiro. O Risk Manager, que é um software GRC, que fala sobre continuidade de negócio também. Então, todo o trabalho entregável são documentados e gerenciados a partir do Risk Manager, muito embora você não precise comprar o Risk Manager dentro de um projeto que você venha desenvolver. A gente vai sempre recomendar que o faça. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um talento espelhado no conhecimento contratado, você tem uma metodologia implementada, um processo que vai te garantir a continuidade deste processo, você só vai ter essa possibilidade se você tiver um software que te apoie. E o nosso software ele figura como um grande artífice nesse mercado. Por fim, a metodologia, que ela segue todos os padrões PMBOK. E por que isso é importante? Porque nós também fazemos parte de um grupo de empresas que preconiza a metodologia PMBOK, com o objetivo de dizer que se não melhor, uma das melhores metodologias para se conduzir projetos. Independente do que você puser lá dentro, você tem uma boa ambientação do seu processo ou da sua área técnica dentro de um projeto, utilizando a metodologia do PMI, que é o PMBOK. Alguns dos nossos clientes de GCN estão aí apresentados. Nós já fizemos, pela última contabilização que eu me lembro, mais de 350 projetos em mais de uma centena de clientes ao longo desses 15 anos, tanto aqui quanto fora do Brasil. Então aí a gente tem alguns deles e temos atestados, depoimentos, etc. e tal, sempre disponíveis aí para mostrar para vocês. Eu escolhi um case de sucesso, que foi o de certificação do Banco Nossa Caixa, ainda o único case de certificação do mercado nacional que temos conhecimento. E viemos aqui então, vamos apresentar isso para vocês. O Banco Nossa Caixa não existe mais, ele foi comprado em 2010 pelo Banco do Brasil, mas esse projeto ele continua muito vivo. Por quê? Porque uma vez que você toma uma decisão de fazer um bom GCN, o que te leva
a certificar o banco ou a empresa nessa determinada norma específica. Né? Primeiro que toda certificação é um programa de qualidade. Então a qualidade ela não é preconizada por algo que seja melhor ou pior que o outro. Então botar dinheiro na nossa caixa era melhor ou pior do que colocar no Banco do Brasil, por exemplo. Mas existia ali o que? A preocupação com a continuidade dentro de um modelo que se repetia sempre da mesma maneira. E o que foi legal ali é que a gente certificou o banco em 2008 e recertificou em 2009. O banco teve como grandes ganhos ali, no processo de negociação com o Banco do Brasil, algo como 7 a 8% de valorização das suas ações naquele momento, por conta do projeto que nós tínhamos levado a cabo. E também o reconhecimento nacional pelo Banco Central de que o ambiente do sistema de pagamentos brasileiro, que foi o colocado dentro desse modelo, ele tinha um processo de qualidade e de continuidade de negócio a ele associado. Então isso trouxe para nós bastante orgulho. O projeto ele servia para desenvolver todo esse processo, tornando o banco no primeiro banco do mundo a certificar dessa norma que era de gestão de continuidade de negócio. Essa BS 25999 era a norma britânica que logo no ano seguinte nós transformamos numa brasileira, a 15999, quando digo nós, porque eu fiz parte do grupo dentro da BNT, junto com outros colegas aqui da Módulo e de outras empresas, e mais agora, do ano passado para cá, essa norma ela tem um novo nome, que é a 22301. Então nós estamos falando da mesma coisa, simplesmente em momentos históricos diferentes. As ações que a Módulo realizou foi o apoio na definição do escopo, desenvolvimento do manual do sistema de gestão, a realização de análise de risco cíclica do ambiente, criação do BIA, o suporte a todo o processo, realização das pré-auditorias, capacitação das áreas envolvidas, acompanhar os momentos de auditoria com o auditor da BSI. E tivemos sucesso. O José Valdir Pacheco de Carvalho, que era o assessor do banco, hoje atua dentro da área de TI do Banco do Brasil. Ele deu esse depoimento, né, que eu vou também ler aqui. O atingimento da certificação trará ao banco as oportunidades de crescimento apoiadas no modelo vencedor de contingência. Sem contingência não há SPB, sem SPB não há banco. A Módulo contribuiu conosco em todo o processo, na escolha do escopo até a obtenção do certificado, tendo novamente se comprometido com o nosso desafio e comprando a nossa briga. Agradecemos por seu apoio e reiteramos o sucesso dessa parceria vencedora. E o diretor do banco à época, que era o vice-presidente de operações da nossa caixa, o Vilmar Knotti, disse que houve no processo um ente que deu linhas técnicas para que tudo isso alcançasse, para que tudo isso fosse alcançado, a Módulo e sua equipe. É importante ressaltar que o sistema de pagamentos brasileiro, para quem não sabe, ele é o elemento que liga todos os bancos uns aos outros. Onde você envia uma TED, isso é possível porque você tem dentro de cada banco um sistema de pagamentos brasileiro. O Brasil implantando técnicas e metodologias já nos últimos 10, 12, 15 anos, para que tenha a melhor condição de estabelecimento entre os bancos desta comunicação, fazendo com que você tenha maior garantia de que o dinheiro saia de um lugar e vá para o outro de maneira adequada. Então a gente escolheu o ambiente do SPB, no caso do Banco Nossa Caixa, por quê? Porque ele abrangia outras áreas também de bastante relevância dentro da organização. O projeto ele utilizou aproximadamente 550 pessoas e aproximadamente 58 processos dentro de tecnologia e de negócios dentro do banco. Perfeito? Eu quero agradecer, então, e agora estou aberto às dúvidas, perguntas. William, Rodrigo, Pois não. eu estou selecionando aqui algumas perguntas, temos várias. Se a gente não conseguir responder todas aqui, depois eu e o William vamos nos encarregar de que todas sejam respondidas, ou pelo William, ou pelo algum membro da equipe do nosso grupo de gestão de continuidade de negócios, que o William mencionou aí durante a apresentação. Então, Rodrigo, pois não. Deixa eu só te fazer uma pergunta. As perguntas que a gente fez, que eu acabei esquecendo também de te perguntar. Acabou que a gente está com o tempo meio esgotado, para não tirar as perguntas da audiência que são bem relevantes e tudo, eu acho que a gente
pode fazer essas perguntas no próximo webinar. A gente está programando a todos, só para informar a todos, a gente está programando um segundo webinar, vai ser definido a data, mas com certeza é para a primeira quinzena de agosto, onde a gente está querendo trazer um dos clientes da Módulo para falar sobre a sua experiência de implantação de gestão de continuidade de negócios. E aí a gente vai fazer uma pequena pesquisa aí com vocês para entender o nível de maturidade que vocês têm de GCN e o William fazer algumas considerações. Então vamos às perguntas. A primeira pergunta é do Emerson Oliveira. Ele está perguntando se o Risk Manager possibilita também elaborar o registro de testes. Sim, não só permite, como te apoia dentro de um processo de implementação, onde você vai ter equipe da Módulo fazendo o projeto para você. Ele não vai só pegar os testes hipotéticos, e sim os testes que forem determinados para você. Tá? Então, a gente tem sempre que lembrar que o Risk Manager ele é um grande arcabouço, ou seja, eu tenho vários módulos que se integram. Então, temos um módulo, que é o Workflow, onde os trabalhos de teste eles são registrados ali sim. A Mônica está perguntando se essa metodologia é aplicável a qualquer porte de empresa. Sim, aplicável a qualquer porte de empresa. Nós já aplicamos a qualquer porte de empresa. Muitas vezes as pessoas elas confundem um pouco, né, que a Módulo é uma grande empresa dentro do seu setor, e nós já fizemos trabalhos para empresas de pequeníssimo porte. Fizemos trabalhos para uma empresa de GCN bons anos atrás, que tinha 7, 8 pessoas na sua configuração. Então, sim, essa metodologia se aplica a qualquer porte de empresa. Óbvio que você pode ter situações onde você adequa uma coisa ou outra. Aqui é uma apresentação da metodologia, a gente não entrou no detalhe, né? Essa metodologia tem, sei lá, centenas de páginas escritas sobre esse tema. Então, óbvio que isso aí muda um pouquinho, mas a metodologia é a mesma. A Mônica também está perguntando se o Risk Manager está pronto para realizar as etapas de GCN ou é necessário customização e consultoria da Módulo. Então, pronto está. Só que você vai comprar um software que ele vai trazer um template para você. Ele não é um template orientado para a sua empresa. Então, como nós colocamos lá durante a apresentação, é importante que o GCN seja feito para a sua empresa. Se você comprar o software da forma como ele está, você vai construir planos, você vai fazer cada pedaço dele, né? Por exemplo, então dentro da área de análise de risco, você vai fazer o seu levantamento de business impact, ele vai te apoiar na questão das criticidades. Então, o que a gente sempre recomenda? Não precisa comprar um projeto de GCN, mas compra uma operação assistida para que você possa ter, junto do software adquirido, elementos que te façam andar mais rapidamente dentro do processo. Então, não é algo que você vai comprar de customização, e sim a implementação de algo que a gente conhece muito mais para poder apoiar. Complementando aí a resposta do William, Mônica, eu acho que depende muito do nível de maturidade que a sua empresa tem. Se você já tem um alto nível de maturidade em gestão de continuidade de negócios, já um processo maduro dentro da sua organização, é mais fácil você praticamente comprar o software e, como o William falou, ter uma ajuda aí inicial, ter uma operação assistida na operação do software. Agora, se é a primeira vez que vocês estão fazendo um projeto de gestão de continuidade de negócios, ou se vocês não estão satisfeitos com a maneira que vocês fazem esse processo hoje, e aí a gente, óbvio, tem uma equipe de consultoria que pode ajudar a melhorar os processos. O Dalton Gettner está perguntando se o Risk Manager tem uma versão trial para avaliação. Uma versão trial, efetivamente, não. Nós temos dentro do nosso processo comercial a possibilidade de montar um plano para você, uma POC, né, uma prova de conceito, e te deixar, utilizando o nosso ambiente remoto, por alguns dias, degustando essa prova de conceito, digamos assim. Não temos um trial que você consiga baixar lá do nosso web, pelo menos não por enquanto. Então a gente pode sim, vamos até a sua empresa, entendemos a necessidade, montamos o ambiente funcionando e aí você interage conosco durante esse processo de degustação aí de alguns dias.
O Felipe está perguntando para você, William, se na visão de um especialista com relação à utilização de ferramentas de virtualização e conexão remota como estratégia de continuidade, e ainda as implicações legais de um possível trabalho à distância. É possível, através de um dispositivo legal interno, criar um termo de compromisso para a utilização de ferramentas de trabalho remoto em caráter excepcionais para fins de PCN? Acho que essa pergunta, não sei se você vai conseguir responder aqui ao vivo. Então, até primeiro eu colocaria em 3 momentos. Sim, primeira resposta ao Felipe é direta, sim, é possível. Existe legislação, a palavra legislação talvez não seja boa, mas existe jurisprudência para isso já, tá? A segunda questão é sobre técnicas, é algo que precisa ser melhor entendido, né? Qual que é a sua empresa, qual que é o seu principal objetivo. E a terceira questão, se isso já é uma prática, se eu entendi que foram essas 3 variantes que ele colocou, não é uma prática. Tem sido uma prática a gente utilizar mais hoje home office e utilizar ferramentas de virtualização. São técnicas, né? Por isso que eu disse. Essa segunda etapa, se quiser me procurar diretamente, a gente bate um papo, coloca técnicos para conversar, isso aí não tem problema nenhum. Felipe, se depois você quiser, se não tiver passado seu telefone durante a apresentação, pode mandar seu telefone para a gente que eu passo para o William e ele organiza aí um pequeno bate-papo com você. Tá? O Igor Gutierrez, ele fez também outra pergunta um pouco longa, mas vamos tentar resumir aqui para pelo menos você dar uma geral para ele. Na empresa dele, eles têm preocupações paralelas quanto ao GCN, tanto a continuidade de recursos tecnológicos, né, ou seja, gestão de continuidade da área de tecnologia, mas também do ambiente industrial. Ele está falando de escada, a empresa dele deve estar relacionada a alguma atividade crítica, e como continuidade energética. Como eu correlaciono esses ambientes na ferramenta com suas respectivas necessidades? Ou seja, ele precisa de um plano de continuidade para a área de TI, mas também precisa de um plano de continuidade na escada, né, para a operação. E aí, como é que a nossa ferramenta correlaciona essas duas questões? Só um minuto. Desculpa. Primeiro que a ferramenta, você vai colocar dentro dela aquilo que é importante para a questão de tecnologia, aquilo que é importante para a questão de negócio. Então, a organização que vai ser dada dentro do software, ela vai ser uma organização que já vai correlacionar para você as 2 demandas que você precisa, cada uma a sua visão. Mas a estratégia de implementação de um GCN para ele não é uma estratégia trivial, portanto, não é só olhar para o software. Eu vejo a necessidade de uma discussão um pouco maior para se entender a questão do negócio como um todo e da forma como a gente vai tratar esses 2 mundos, digamos assim. É importante dizer que nós temos muita experiência em mercado energético e de telecomunicações, onde se encontra uma divisão bastante forte, bastante grande, dos ativos de tecnologia que servem à operação na ponta e dos ativos de tecnologia que servem à operação no centro, ou seja, são área de TI com seus sistemas que fazem com que todos possam trabalhar e a área de engenharia que faz com que o cliente seja habilitado, com que o cliente seja atendido. Nós conhecemos bem esses 2 mundos e estamos prontos aí para poder conversar mais a miúde sobre essa necessidade dele. Em termos de correlacionamento da ferramenta, a coisa é simples, porque você vai ter as áreas de negócio com todos os seus ativos, todos os seus planos, etc. e tal, bastante definido, e a área central, que é a área de TI também. Agora, como fazer isso acontecer harmonicamente, a gente pode ajudar bastante num projeto, eventualmente, primeiro no bate-papo inicial, né? Como eu falei, primeiro fazendo amigos, e depois a gente vendo como a gente pode ajudar mais, né? Temos uma pergunta também do Kleber Ferreira, e ele está botando um ponto interessante aqui, que é a questão de como alinhar a questão dos planos de gestão de continuidade de negócios
aos fornecedores, né? Então ele coloca que existe muito desconhecimento da matéria PCN, alguns clientes exageram nas solicitações de evidências dos parceiros e querem um reflexo do seu plano de continuidade de negócio nos fornecedores de pequeno e médio porte. Ele está falando que acredita que o PCN deve ser complementar ao do cliente, fornecedor, e não um espelho apenas. E o que vemos nessas empresas é um PCN apenas no papel, né? Aí eu acho que é interessante até, talvez, comentar isso, William, porque a gente também tem tanto especialistas como ferramentas para a gestão de riscos de fornecedores, né? Não, perfeito. Primeiro eu quero... Como é que é o nome dele? Desculpa. Kleber Guimarães. Kleber Guimarães. Kleber, primeiro eu quero te parabenizar pela pergunta e pela visão. Eu concordo com você que em muitos dos casos nós temos empresas que utilizam ou que pedem para os seus fornecedores de pequeno porte, pequeno menor porte, planos que possam ser aquilo que lhe seja o ideal. Por outro lado, é importante que você entenda, se for o seu caso, né, de fazer parte de uma empresa desse porte, que ao atender uma empresa de um porte maior, você precisa ter contingência e continuidade que funcione. Então, o que eu sempre falo para os clientes, nós aqui na Módulo sempre falamos para os clientes, com os quais nós lidamos dentro da gestão de risco dos fornecedores, é o seguinte: você não cobre dele um plano que tenha a cara do seu plano, ou não cobre dele um plano que seja aquilo que você acredita. Entenda aquele plano como algo que faz parte do teu modelo de completude para aquilo que você não pode ficar sem. Dando um exemplo, porque boa parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui talvez não consiga tangibilizar. Mas nós temos, por exemplo, um grande cliente banco que cobra plano de continuidade de negócio dos seus fornecedores. Então, o fulano que fornece para ele, por exemplo, insumos para escritório, né? Copo, garfo, faca e por aí afora. Ele quer um plano desse cara. Por que ele quer um plano desse cara? Porque esses insumos, eles fazem com que você tenha conforto nas equipes que vão trabalhar dentro da organização. Você precisa mostrar para ele como é que você vai trabalhar numa situação onde algum problema ocorreu. Como é que você não vai interromper o fornecimento para ele, né? E você tem também, desse mesmo banco, o cara que fornece cheque. Eu não preciso nem dizer porque que é importante que o banco conheça o plano para que esse fornecedor de cheque continue fornecendo cheque, né? Então, eu concordo plenamente, né, com a visão dele, que os planos eles não podem ser uma extensão daquele plano macro que foi colocado pela grande instituição, mas ele não pode deixar de existir. Eu já ouvi muitas discussões dessa, onde o cara fala: pô, mas eu sou pequenininho, eu preciso começar. Ok, pequenininho precisa começar e precisa ter a garantia de que você não vai interromper o processo dessa grande instituição. Isso só fortalece a tua própria posição de negócio frente a esse cliente e frente ao mercado como um todo. William, a gente tem mais várias perguntas aí. Minha sugestão, assim, acho que dá para responder mais uns 10, 15 minutos. Então, a gente vai continuar gravando esse webinar. Se alguém não puder continuar assistindo por algum compromisso, a gente pode fazer o download depois. E se quiserem mandar alguma pergunta e pedir para o William depois entrar em contato com vocês e não puder ficar assistindo, pode mandar pela própria ferramenta do chat ou pelos e-mails que a gente passou. E aí a gente continua aqui mais uns 10 minutinhos respondendo as perguntas, porque tem perguntas bem relevantes aqui, tá? Então, a próxima pergunta, talvez eu consiga juntar a pergunta do Ricardo Zambroni e do Hélio Silva, né? Quando falamos em plano de continuidade de negócios, estamos falando também do PCN-TI, ou seja, do plano de continuidade de TI. O plano de TI existe sem o plano de continuidade de negócios corporativo? É possível evoluir de um plano de continuidade de TI para sem um plano de continuidade, sem a gestão de continuidade de negócios, né? E aí, se eu já tenho um plano de continuidade de negócios, posso utilizá-lo no SGNC? Eu só não entendi o que é esse SGNC. Então, assim, ele está perguntando a diferença se ele pode ter um plano de TI sem um plano geral
e se ele pode evoluir de um plano de continuidade de negócios para um SGCN, acho que é um sistema de gestão, né, de continuidade de negócio. Bom, agora vamos lá. Primeiro, o nome não me é estranho, né? Como eu já tive bastante contato aí no mercado. Enfim, talvez até ele tenha sido meu aluno, algo assim, não sei, né? Porque ele propõe uma questão acadêmica interessante. Primeiro, dizer que plano é plano, independente do nome que você vai dar a ele. Nós dividimos ali dentro do nosso material 5 planos diferentes, 5 tipos de planos, com o objetivo de poder dar a cada um deles uma identidade, né? Então, plano de continuidade operacional, eu vou responder a pergunta, Ricardo, só estou contextualizando para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu tenho plano de continuidade operacional que trata de negócio, tenho identidade de negócio. Plano de recuperação de desastre que trata de ativos, tenho identidade de ativos. Gestão de incidentes, tenho a identidade dos incidentes. Administração de crise, tenho a identidade da administração de crise e teste é a mesma coisa. Ou seja, cada um desses caras aqui, ele se insere dentro de um contexto. Por que é importante que você divida isso? Para que cada área faça o seu papel bem feito. Para que nós não tenhamos ninguém atravessando o conhecimento de uma ou de outra situação. Então você pergunta se o plano de continuidade de negócio de TI. Sim, perfeito. O plano de continuidade de negócio de TI ele pode ser dividido em um PRD para TI, ou seja, recuperação de desastre para TI, e continuidade operacional para TI. Dentro de TI você pode e deve ter os dois, porque TI é uma área de negócio também, e TI também tem os ativos que suportam a todos os outros processos de negócio. Quando você fala em plano de continuidade de negócio corporativo, você também está trabalhando com o quê? Todos os outros elementos que envolvem contingência na parte operacional e na parte de desastres, onde você também vai tirar aquele elemento de tecnologia, ou a pessoa envolvida, ou o ambiente que seja lá na área corporativa. Então, são duas coisas totalmente separadas. Agora, é importante colocar aqui, plano estanque e um processo de gestão. A letrinha G, ela aparece de uns 10 anos para cá, e notadamente quando a norma nasce em 2007, 2008, norma internacional, né? Primeiro a britânica, depois a brasileira, enfim, agora a internacional, você passa a ter o G, gestão da continuidade de negócio. Não só o plano de continuidade de negócio. Plano te remete a tudo aquilo que é estanque. Então você cria planos que dentro de um modelo de gestão eles possam funcionar de forma harmônica. Então eu tenho continuidade de TI funcionando, eu vou ter ele harmonicamente funcionando com continuidade corporativa. E dentro de continuidade de TI eu posso ter recuperação de desastres, gerenciamento de incidentes, continuidade operacional, dentro do corporativo também. Por isso eu digo que é uma discussão acadêmica interessante e num projeto é perfeitamente possível conviver todos esses caras funcionando. A última questão, sobre o sistema de gestão de continuidade de negócio, que foi mencionado. Tudo isso ensejará o sistema de gestão da continuidade de negócio. Agora, é importante saber que quando você definir uma área para certificar, você vai aplicar o sistema de gestão em cima daquela determinada área. Não se recomenda em nenhuma certificação olhar para a empresa como um todo. Por quê? Porque você tem uma abrangência muito grande de temas. É importante que essa abrangência ela seja reduzida para que você possa atingir o seu objetivo de certificar e depois possa contaminar positivamente as demais áreas. Ok? Eu fico à disposição, desculpa, eu fico à disposição para a gente debater mais esse tema, nos encontrar, enfim, a gente conversar mais sobre isso aí. Então, mais uma pergunta, William. O Márcio Simões está perguntando se o Risk Manager tem um módulo específico para manutenção das listas de acionamento das equipes de PCO, pensando numa empresa de grande porte. Tem. Não com esse nome, mas eu tenho dentro da criação dos meus PCOs, dos meus PRDs, as listas, e elas são nativamente associadas ao AD e a outros elementos de inventário. Então a gente precisa conversar para entender o que você tem como elemento de inventário, né? Seja o AD, que é a parte de inventário tecnológico dos usuários, ou às vezes algum inventário que você possa ter de máquina, enfim. A resposta é sim. Tá? O
O Rockvalder Oliveira está perguntando em que etapa da metodologia é realizada a implementação da infraestrutura adicional para proporcionar a continuidade, ou seja, provavelmente no plano de continuidade deve ter previsto alguma ação de aumento de melhoria da infraestrutura. Em que etapa é feito isso? Se você estiver visualizando ainda o Rock, Sim. Tá, então eu estou mostrando para você onde é que isso é feito. Tá? Esse modelo aqui de implementação de estratégia, ele diz exatamente nesse ponto que a gente realiza esse tipo de trabalho. Agora é importante colocar, a Módulo não é uma empresa que implante backup site, a Módulo não é uma empresa que implante people center, tá? Então a Módulo ela faz o quê? Dentro dessa visão aqui da determinação de estratégias, ela estabelece os elementos necessários para que você possa tomar suas decisões e na implementação ela faz um trabalho de apoio utilizando o conhecimento de GCM. Ou seja, o líder do meu projeto vai estar associado à empresa de people center, à empresa de backup site ou eventualmente à empresa de construção civil que vai construir o backup site próprio da sua organização para fazer com que o GCM esteja ali inserido. Então isso aqui é muito importante colocar. A fase da metodologia é essa, a 4D, e na anterior, na 4A, a gente discute exatamente quais são essas estratégias aí. O José Gasperin está falando que já tem um plano de PCN implementado há alguns anos. Ele está perguntando qual é o intervalo de revisão do plano de continuidade. Então, a norma diz claramente que, no mínimo, uma vez por ano, você precisa realizar testes e prover a manutenção dos seus planos. No mínimo, uma vez por ano. Mas essa é uma condição mínima. Também tem que se observar que empresa que é. Eu costumo dizer o seguinte, banco que a gente divide em 4 níveis, né? São os megabancos, grandes bancos, os bancos de porte intermediário e os bancos de nicho. Então, quer dizer, esses bancos, os mega, que todo mundo sabe quem são, e os grandes bancos, a cada 6 meses precisam olhar para os seus planos e atualizá-los. Tá? Da mesma maneira, empresas de telecomunicação, de energia, empresas de missão crítica, tá? Independente da norma dizer que uma vez por ano. Por quê? Porque acontece muita coisa nessas organizações todo santo dia. Então é importante que a gente esteja pronto dentro desse modelo para ter as atualizações montadas, e aí que o software ajuda, porque você coloca lá agendas, né, pede para ele te apoiar, para ele te avisar quando você precisa solicitar um novo questionário de BIA, enfim, cria-se um método para que isso possa acontecer. Última pergunta, o Bruno Lobato está falando está perguntando se, independente do software, né, do Risk Manager, a Módulo avalia e faz críticas eventuais ao plano de continuidade de negócios de TI. Eles parecem que já iniciados, a fim de propor mudanças e ajustes. Acho que é aquilo que a gente conversou, né, William? A Módulo é uma empresa que nós temos a ferramenta e nós temos uma equipe de consultores. Então, a consultoria não é só para ajudar você a implementar o plano no Risk Manager. É lógico que se o plano for muito complexo, o ideal é você ter uma ferramenta para ajudar a geri-lo. Mas, William, você aí, complemente. É importante colocar o seguinte, a Módulo pode te atender de 4 formas. Tá? Primeira forma, eu vou só mencionar, as pessoas acham que é mais simples, mas certamente é a mais complexa, na questão da orientação, ensino e capacitação. Então a gente tem meios de poder te atender nisso. Ou seja, eu quero levar o tema dentro da minha organização, eu quero falar com o autogestor, eu quero falar com o usuário de ponta, eu quero falar com o operário da linha de produção, enfim, a Módulo sabe fazer isso. Então a gente pode chegar lá e fazer esse trabalho para você de orientação e capacitação de pessoas. Segunda forma que eu posso te atender é o projeto de consultoria. Então a metodologia que está aí na sua frente, né, que está aqui no nosso desenho, nessas 7 fases, nós realizamos o quê? Realizamos um projeto
com início, meio e fim, ou aos pedaços, como eu mencionei anteriormente. Descartando essa parte de planejamento, onde a gente não tem sentido, né? Você fazer um planejamento sem o resto, mas eu posso fazer o processo de definição de política, de entendimento de organização com BIA, de te ajudar a determinar a estratégia, de implementar as estratégias, de estabelecer e escrever os planos, pode ser 2, 3 ou 5, fazer os testes e, novamente, aqui a parte de divulgação e capacitação. Então, consultoria é esse segundo elemento que a gente pode te atender. Terceiro elemento que a gente pode te atender, fornecimento do Risk Manager. Então, já mencionamos aqui amplamente para vocês a visão do que o Risk Manager pode contribuir dentro desse processo. E na venda do Risk Manager, por assim dizer, não se trata simplesmente de vender o software, mas de fazer com que você tenha a usabilidade dele garantida, né? Então aí a gente entra com o quê? Com aquela visão da operação assistida como elemento de apoio nesse sentido. E uma quarta forma que a gente pode atender você é com assessoria. Eu posso te fornecer gente com especialidade no assunto, que pode ou não levar a nossa metodologia, você pode ter a sua, e a gente aloca essas pessoas para a realização dos trabalhos. Tá? Então, se ficou claro, eu tenho uma frente de software, que vai ser apoiada por uma operação assistida no processo inicial. Eu tenho uma frente de treinamento, eu tenho uma frente de consultoria e de assessoria, onde eu monto um projeto para você do zero, ou fazendo os pedaços desse projeto, ou você já tem sua metodologia, você tem a sua orientação. Te falta braço qualificado, eu te forneço braço qualificado. Gente, eu queria agradecer a todos, ainda tem muita gente ligada. As perguntas que foram mandadas aqui, a gente conseguiu responder quase todas. Depois, se chegar alguma, agora eu repasso para o William. William, se você puder colocar no último slide, porque acho que tem que ter o e-mail, só para as pessoas, caso queiram mandar alguma pergunta para você, ou fazer alguma solicitação direta. Nós estamos todos à disposição. A equipe de marketing também se coloca à disposição, tem os nossos contatos na nossa página na web, através das inscrições do webinar também. Estamos à disposição para ajudar vocês aí em qualquer solicitação que vocês tenham. Agradecer a todos aí que ficaram até o final, muitos já tiveram que se deslocar, a gente estourou bastante o nosso tempo aqui, mas estourou porque a gente teve muitas perguntas aí de vocês, e é sinal de que o assunto é relevante, e é por isso que a gente pretende fazer um outro webinar, onde a gente vai trazer um cliente para compartilhar a sua experiência conosco aqui, tá? William, quer fazer alguma colocação final? Eu quero agradecer em nome da Módulo, em nome do CCM, Centro de Competência Módulo de GCN, que é liderado pelo Valdir Agnelli. Muitos colaboradores, aliás, muitos colegas de mercado o conhecem, né? E é um cara assim fantástico, sensacional, com quem eu tenho tido aí o prazer de trabalhar nos últimos anos. E também, né, na presença do Vitor, do Eduardo, de todas as pessoas que fazem parte do time. Se for ficar falando um por um aqui, depois ainda vai ficar bravo porque eu esqueci o sobrenome, né? Mas eu queria agradecer muito, porque falar sobre o tema, como eu disse no início, é apaixonante, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. GCN não é algo que existe porque as pessoas acham que isso é uma necessidade. Não, é só olharmos para o nosso dia a dia, é só olharmos para o nosso carro, é só olharmos para a nossa família, é só olharmos para o dia a dia que a gente tem vivido. E por que não dizer, olhar para o que aconteceu com o nosso Brasil na Copa do Mundo? Entendeu? Incidentes muito graves acontecem. Se nós tivermos um planejamento, a gente sai dessa de forma melhor. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo. E dizer que a gente está aqui à disposição. Primeira coisa que a gente gosta de fazer é conversar. Então, por favor, tem mais dúvidas, tem mais perguntas? Entre em contato, está aí meu e-mail. A gente está totalmente à disposição. Eu coloco vocês em contato com o Valdir, com a turma do CCM. E vamos avançar. Primeiro ponto é a gente fazer bons amigos. Depois, negócio é consequência. E no próximo webinar, eu também vou ter o prazer de estar aqui com vocês. E nós vamos trazer, então, como já mencionado, um cliente para a gente poder compartilhar mais sobre essas experiências. E, uma última coisa, se alguém tiver interesse, né, na compra do livro,
E quiser um autógrafo, também estou à disposição. Então é só mandar um e-mailzinho para mim, a gente se encontra em algum lugar, se quiser até a moda, a gente se encontra em algum lugar, e eu teria o maior prazer de autografar também, tá legal? Muito obrigado, gente. E muito obrigado ao Rodrigo, Vivian e equipe, por todo o apoio aí também. Obrigado. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Estamos sempre à disposição. Então, aí os contatos do William, tá? Muito obrigado. Vamos encerrar por aqui.